Dentro dos centros urbanos, as redes de distribuição de energia elétrica podem ser aéreas ou subterrâneas. De forma geral, a gente bem sabe que elas são aéreas. De vez em quando você não vê, mas elas são subterrâneas sim, porque nos centros urbanos muitas vezes é impossível você ter uma subestação externa, porque o lugar é caro e porque pode ser perigoso demais você ter algo que está acessível às pessoas numa alta densidade populacional. Então, muitas vezes você não vê, mas onde você está tem redistribuição aérea e subterrânea, às vezes ao mesmo tempo. Às vezes acontece disso também. Com relação a esse tipo de rede, julgue os itens que seguem. Vamos lá. Esses tipos de redes são as redes aéreas e subterrâneas. Acho desnecessário dizer, mas vou só falar para poder não correr o risco. A rede aérea é que você vê na rua, né? Você tem poste, na poste tem os transformadores nos postes, tem os bancos de capacitores nos postes, tem as chaves fusíveis nos postes e, obviamente, tem a linha, as linhas, os condutores da linha, os cabos das linhas também aéreos. As subterrâneas são aqueles que você cava e, obviamente, coloca em eletrodutos os condutores e, obviamente, tem subestações também subterrâneas. Com relação a esses tipos de rede, julgue os itens que se seguem. Nas redes aéreas, os transformadores para abaixamento de tensão podem ser montados em postes ou em subestações abrigadas. A gente os vê nos postes diretos, né? Eles podem ser montados em postes e a gente vê também em subestações abrigadas. Muitas vezes o transformador é de maior porte e para poder abaixar o nível de tensão para fornecer a um consumidor, se coloca numa subestação abrigada para poder fazer isso. Então, sim, isso aqui é correto. É até meio sem sentido. Meio sem sentido não. É para você identificar o que é certo e errado, né? Então é muito óbvio às vezes e fica até difícil justificar. É mais fácil justificar o errado. Nas redes subterrâneas, para evitar aquecimento dos equipamentos, os transformadores devem ser montados convenientemente em subestações ao ar livre. Aqui tem um porém, porque isso aqui dá a entender até que é correto, mas eu quero te lembrar que o fato de ser subterrâneo não quer dizer que o lugar tenha calor excessivo. Em primeiro lugar, tem transformador que tem mais conforto térmico que muita pessoa. Por que motivo? Que o ambiente pode ser controlado termicamente com ventiladores e a depender do contexto, tem até com ar-condicionado. Depende, obviamente, se esse transformador está alimentando uma carga especial. Mas ele não precisa estar ao ar livre para poder se arrefecer. Eu coloquei aqui também algumas imagens para você dar uma olhada. Olha só, aqui é uma subestação subterrânea. Aqui você tem, e aqui coincide inclusive, ó, você tem a linha aérea. Deixa eu ver se eu aumento um pouquinho para vocês enxergarem melhor. Você tem aqui a linha aérea, você tem iluminação, você tem os postes. E aqui, num certo local, lembrando que você também tem aqui o espaço para tubulação, para os eletrodutos passarem também aqui por baixo, você tem um transformador. Então você pode ter um transformador também subterrâneo. Ele não precisa estar ao ar livre. O que não quer dizer que ele também não esteja. Aqui é outra imagem de um transformador sendo posto numa subestação subterrânea. Aqui você vê inclusive os dissipadores, os radiadores para dissipar, é um transformador a óleo, os radiadores para que o óleo possa circular e dissipar mais calor. Mas, mesmo para a rede subterrânea, você também pode ter o transformador na superfície. Aqui, ó, estrutura civil para montagem de transformadores para a rede subterrânea. Então a rede é subterrânea, mas o transformador em pedestal está instalado externamente. Aqui, ó. Ele está sobre a estrutura subterrânea. Então existe a possibilidade dele estar na estrutura subterrânea ou sobre a estrutura subterrânea. Só para ser justo novamente, então aqui eu tenho esses sites no qual eu peguei essas imagens. Deixa eu só colocar aqui para que seja visível e, obviamente, sejamos justos com quem fez. Aqui uma imagem de empresa de engenharia e aqui de outra empresa de engenharia. Aqui é uma proposta de universidade e aqui são projetos de empresa de engenharia mesmo. Então, vamos lá voltar para a questão. Nas redes subterrâneas, para evitar aquecimento dos equipamentos,
os transformadores devem ser montados em subestações ao ar livre. Não, eles podem ser montados em subestações ao ar livre, como a gente viu, mas eles não devem. Não é obrigação. Existe como você refrigerá-los, mesmo em subestação subterrânea. Vamos para mais uma questão aqui. Os dispositivos de proteção projetados para sistemas elétricos industriais devem permitir o desligamento do circuito associado ao sistema sempre que o sistema estiver submetido a condições adversas que venham comprometer o seu funcionamento. Sim, né? Aqui é a afirmação, mas a gente pode dar uma olhada no texto para a gente fixar melhor a própria pergunta. O dispositivo de proteção é projetado para permitir o desligamento do circuito associado ao sistema sempre que esse estiver submetido a condições adversas. Verdadeiro. A respeito desse assunto, ou seja, dos dispositivos de proteção utilizados para atuarem em condições adversas, julgue os próximos itens. Na prática, entre os principais dispositivos de proteção encontrados em uma instalação elétrica de baixa tensão estão os fusíveis do tipo DIAZ e NH, os disjuntores e os relés térmicos. Olha, isso aqui está mais do que correto. O pensamento que você deveria ter é o que mais seria importante além disso. E dentro do contexto da baixa tensão, aqui nós teríamos os equipamentos principais. Nós temos os fusíveis DIAZ e NH. O NH é para maior valor de corrente. O DIAZ tipicamente para correntes menores, tipicamente até 63 amperes. Você utiliza o DIAZ, acima disso, geralmente o NH. Sem mais detalhes, para não ficar falando a mais do que devo. O DIAZ, daqui a pouco a gente volta noutra questão para eu te mostrar imagens dele e de coisas específicas dele. Os disjuntores, quando a gente pensa em baixa tensão, são disjuntores termomagnéticos, ou seja, tem uma parte térmica para poder fazer o acionamento devido à sobrecarga, acionar devido à sobrecarga. Fazer o acionamento não, desligar, ser acionado devido à sobrecarga. E uma parte magnética que aciona no caso de uma sobrecorrente instantânea, um curto-circuito. Então, os disjuntores de baixa tensão são termomagnéticos. E os relés térmicos, que são mais utilizados no caso de baixa tensão, para acionamento de motores. A gente bem sabe de comandos elétricos que a gente tem os fusíveis, depois os contatores, depois os relés térmicos, também chamados de relés de sobrecorrente. Sobrecorrente não, desculpe, de sobrecarga, porque no fim das contas, sobrecorrente é tudo que vai a corrente acima do normal. No caso específico, é uma corrente de sobrecarga. Sobrecarga é quando a corrente está acima do valor nominal de forma persistente. É diferente de uma corrente de curto-circuito, que também é uma sobrecarga, mas é um valor instantâneo, que sobe instantaneamente de forma elevada. Então, na prática, são esses, de fato, os principais. Isso aqui está correto. Se a gente buscar na memória algum outro tão importante quanto esses, a gente não encontra. Então, isso aqui é verdadeiro. Em circuitos de comando e sinalização, o item 115, é possível a omissão do dispositivo de proteção contra correntes de sobrecarga. Eu peço a você que busque na sua memória, em dispositivo de comando e sinalização. Quando você faz o diagrama de força, ou também chamado de potência, e de comando, o de comando tem como única proteção os fusíveis. Pode ter um disjuntor motor, mas o mais comum, mais barato, vamos dizer, é a proteção por fusível. Ele não tem a proteção contra a sobrecarga. Quem tem a proteção contra a sobrecarga é o circuito de potência, que tem o chamado relé térmico, ou relé de sobrecarga. Então, de fato, os circuitos de potência, eles têm a sobrecarga, o relé de sobrecarga, ou proteção contra a sobrecarga, via relé de sobrecarga ou relé térmico, né? Mesma coisa, nome diferente. Relé de sobrecarga ou relé térmico. É a mesma coisa. Mas o circuito de comando não tem, porque no final das contas o que você tem no circuito de comando são bobinas, contatos e não tem nenhum equipamento de potência variável. É diferente de você ter um motor que pode funcionar com potência nominal, com potência muito abaixo do nominal ou potência um pouco acima do nominal. Os equipamentos do circuito de comando, não. O que pode acontecer de ter um defeito é um curto-circuito e para isso tem um fusível lá para atuar. Então, no fim das contas, é verdade. Em circuito de comando e sinalização,
é sim possível a omissão do dispositivo de proteção contra sobrecarga. O que a gente não tira é a proteção contra curto-circuito. A gente sempre usa o fusível lá, por exemplo. Então, isso aqui é correto também.